Após imitar o gesto de Elon Musk, padre é destituído do cargo e acusado de apologia ao nazismo. Calvin Robson dos Estados Unidos, como vocês podem ver, Calvin Robson no Instagram, ele que é apoiador do Trump, após participar de um evento contra o aborto, fez um gesto que você vai ver agora, e ele foi acusado de apologia ao nazismo. E ele foi destituído do cargo. God bless. Para você que não está sabendo, o Elon Musk, no discurso de posse do Donald Trump, ele fez um gesto e aí depois ele foi acusado de ser nazista por diversas pessoas. Em nota, a igreja disse que não aceita nenhuma espécie de apologia ao nazismo, nem que for em tom de brincadeira ou em tom de trote para com adversários políticos. E ela encarou essa situação que o padre fez como uma espécie de brincadeira, mas que reverberava em apologia ao nazismo. Mas se você acha que pessoas são canceladas por fazer gestos, só o padre ou só pessoas relevantes como Elon Musk, você está muito enganado. Essa reportagem aqui, Cultura do Cancelamento, o que o sinal de OK fez o homem perder um emprego nos Estados Unidos. O que acontece? Esse homem estava passeando pelos Estados Unidos e ele estava estalando os dedos, fazendo um gesto de estalar os dedos. E esse gesto foi confundido com um gesto de supremacia branca lá nos Estados Unidos. E aí ele perdeu o emprego e ele foi cancelado nos Estados Unidos. Essa reportagem aqui, eu vou deixar o link para você assistir. É uma reportagem muito interessante, um vídeo muito interessante disponível na BBC. Eu recomendo muito que você assista. Eu não sei se vocês sabem, né? Mas alguns gestos em que foram pessoas que faziam nas praias e tudo mais foram interpretados como gestos que eram ligados a facções criminosas rivais e as pessoas também morreram. Essa fundação aqui, ó, Liga Antidifamação, que luta para a questão de discurso de ódio, contra o discurso de ódio, retrata que é preciso levar em conta o contexto, não é qualquer coisa que é considerada discurso de ódio. O que é que podemos analisar a respeito desses três casos? O caso do Elon Musk, do padre, e aqui eu não estou defendendo o padre, não sei se ele realmente estava querendo fazer uma espécie de chacota, uma brincadeira com o tema e depois brincou e tal. A própria igreja falou que não aceitaria nenhum tipo de brincadeira, mesmo que fosse em tom, um gesto em tom de brincadeira e que relembrasse algo perto do Holocausto. Então eu não sei qual a intenção dele, mas esse caso, o caso do Elon Musk, o caso do rapaz dos Estados Unidos que foi confundido, fez o gesto com os dedos e foi confundido com um supremacista, um gesto supremacista de OK, né, que tem nos Estados Unidos. E também esse último caso da questão das facções criminosas. O que é que esses três casos têm em comum? Esses três casos eles podem ser relacionados no seguinte sentido, com esse livro aqui de George Orwell. O 1984 é um livro em que mostra pessoas que são vigiadas a todo momento pelo grande irmão, pelo Big Brother. E esse grande irmão pode ser o Estado, mas também não precisa ser o Estado exatamente. São as grandes mídias, as grandes corporações. No caso, pode ser também um poder paralelo, como as facções. Então, as nossas falas, né, as nossas opiniões, elas estão todas sendo vigiadas de alguma forma hoje em dia. Então, para você falar, para você ter que pensar muito. E o Padre Paulo fala uma questão muito interessante. Você não pode entrar numa batalha em que muitas vezes você sabe que essa batalha não tem sentido nenhum. Discursos em redes sociais, né, tem coisas que a gente entra e que a gente só vai gerar mais problemas. Então a gente tem que saber lutar as nossas batalhas e também entrar nessas batalhas. Então essa reflexão a partir dessas questões que eu trouxe hoje. Salve Maria, Deus abençoe. Leiam esse livro e também vejam as reportagens disponíveis aqui nos links que eu vou deixar. Grande abraço, viva Cristo Rei.